Esse vídeo não vai ter thumb, mas se tivesse thumb, seria próximo do título do vídeo que você está lendo aqui embaixo. Um deu pro gasto que quase deu errado. Mas vamos falar um pouquinho de como foi Botafogo 1, Vasco 0. Pois bem, galera, já peço para você deixar o like aqui no vídeo, comentar se você concorda comigo ou então se eu estou sendo completamente maluco, tá? Mas eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Botafogo e Vasco, mais um clássico pro Botafogo. Botafogo que jogou na quinta-feira e agora jogou no domingo. Tem a questão do cansaço, dá pra gente relevar, mas é mais uma partida daquelas que eu sempre falo com vocês aqui, irrita. O Botafogo, mais uma vez, jogou bem no primeiro tempo, especialmente depois dos 25 minutos, tá? O Vasco ainda tentou ali pelas laterais causar algum tipo de problema ao Botafogo no princípio do jogo, mas a nossa sorte é que o Vasco não é o Fluminense. O Fluminense é um time muito melhor do que o Vasco também, né? A gente tem que falar a verdade aqui e reconhecer isso. O Fluminense hoje está à frente de Botafogo e Vasco. Eu acho que como time, o Botafogo é melhor do que o Vasco. Talvez por isso que tenhamos vencido a partida de hoje. Mas, gente, é complicado, né? Porque parece... Uma pergunta me veio à mente, e essa pergunta me lembrou até uma música de Gabriel Pensador. O nome da música, se não me engano, o nome da música é Até Quando, do Gabriel Pensador. E eu ficava com essa frase na cabeça durante todos os minutos do jogo do Botafogo. Até quando você vai levando porrada? Até quando você vai ficar sem fazer nada? Parece que essa frase dessa música foi feita para o Botafogo. A gente vê que isso não é um problema do Anderson. Tanto que o Anderson não foi demitido por conta do resultado dentro de campo. Ele foi demitido porque a linha de raciocínio do Botafogo enquanto empresa não se confundiu com o raciocínio do Anderson enquanto jogo, tá? Então eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Mas vamos por partes, vamos falar aqui do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Botafogo demorou um pouco para entrar no jogo, ao meu ver, tá? O Vasco, que não é um time inspirado, e eu já vou até dedicar, assim, os meus sentimentos ao torcedor do Vasco, você vai entender por que torcedor do Botafogo, tá? Mas o Vasco, sem inspiração, tentava a jogada pelas laterais e chegou a dar um certo problema para o Botafogo. Só que a partir dos 23 minutos, o Botafogo conseguiu arrumar a casinha, conseguiu passar por aquele sofrimento inicial da partida e a partir dos 23 minutos começou a jogar bola. Foi exatamente por ter começado a jogar bola que mostrou-se melhor que o Vasco e aos 35 minutos fizemos o 1-0 com o Herisson. Vale dizer que a jogada ainda foi para revisão do VAR, porque tinha um possível impedimento. O juiz marcou o impedimento, o Bandeira levantou lá o instrumento dele lá para dar o impedimento. A jogada foi para o VAR e no VAR foi computado o gol do Botafogo, o gol que seria o gol da vitória, tá? Então o Botafogo, a partir dos 23 minutos, conseguiu ser aquilo que a gente esperava que fosse. Um Botafogo melhor do que o Vasco. Engraçado que eu estava até falando com um colega que o Vasco, ele jogou muito mal naquele último encontro entre botafoguenses e vascaínos em São Januário, que vencemos por 4-0. Aquele resultado foi lindo, foi maravilhoso, mas foi um tantinho fora da curva. A gente esperava que o Vasco fosse jogar um pouco melhor. E foi a mesma coisa hoje. Eu esperava que o Vasco fosse jogar melhor. E jogou. Se você comparar aquele 4-0 com o jogo de hoje, o Vasco jogou melhor. Só que no segundo tempo, o Botafogo pegou um time sem inspiração e cometeu os mesmos erros que cometeu contra o Fluminense. Colocar todo mundo atrás e deixar a bola com o Vasco. Como eu disse, o time do Vasco não tem inspiração e tem no seu elenco um jogador preguiçoso. Você, torcedor do Vasco, que está assistindo esse vídeo aqui agora, meus pêsames. Nós, torcedores do Botafogo, sabemos o que é lidar com esse jogador
preguiçoso, e eu falo de Bruno Nazário. O Bruno Nazário no jogo foi patético, e ali o Botafogo foi voltando a crescer, mesmo assim demorou. O Botafogo só começou a oferecer perigo ao time do Vasco a partir dos 30 minutos. E a partir dos 30 minutos, quer dizer, antes dos 30 minutos, o Vasco já teve a chance de empatar 2, 3 vezes, talvez, o jogo. Placar moral no segundo tempo, fácil, 3-1 para o Vasco. Porque, mais uma vez, o Botafogo, falo de novo aquela frase da música do Gabriel Pensador. O Botafogo, mais uma vez, resolveu ficar todo atrás. E mais uma vez eu faço a pergunta: até quando, Botafogo, você vai levando porrada? Até quando, Botafogo, você vai ficar sem fazer nada? Porque até os 30 minutos a gente viu um Botafogo inoperante contra um Vasco completamente sem inspiração. Contra um Vasco, volto a dizer, com um jogador preguiçoso atrapalhando a equipe da Cruz de Malta, porque é isso que o Bruno Nazário faz. O Bruno Nazário, não importa onde ele esteja, ele atrapalha qualquer esquema tático. Foi assim no Botafogo, foi assim quando saiu do Botafogo e foi para o América Mineiro, foi assim quando saiu do América Mineiro para vir para o Vasco. Mas enfim, eu estou falando de Botafogo aqui porque o nosso carinho é pelo Botafogo. Quem é de Vasco, vai nos canais de Vasco, mas eu só queria me solidarizar com você, torcedor vascaíno, que de repente caiu de paraquedas aqui e está assistindo esse vídeo. Bruno Nazário é preguiçoso e vocês não merecem esse jogador. Aliás, esse jogador não merece representar vocês. Mas enfim, vamos voltar a falar de Botafogo. A partir dos 30 minutos, com um Vasco desesperado, o Botafogo aí sim começou a ter um pouco mais de campo. O Botafogo teve a oportunidade ali, pelo menos umas 2 vezes, de fazer o segundo e o terceiro gol, mas acabou não fazendo. Nesse meio tempo, o Botafogo ainda passou por bastante sufoco, porque o Gatito teve que fazer pelo menos 2 grandes defesas para garantir a vitória do Botafogo. E eu vou sempre bater nessa tecla. O técnico que se propõe a treinar o Botafogo, ele deve se propor a ter vários esquemas táticos para poder colocar a sua equipe em campo, porque a cada minuto o jogo muda. No momento em que você está jogando de forma reativa, jogando na transição, no minuto seguinte isso muda e você vai ter que propor o jogo. E quando o Botafogo tem que propor o jogo, o Botafogo não sabe. É incrível como o Botafogo não sabe. Agora, só para encerrar aqui, graças a Deus vencemos, mas foi mais uma partida em que tivemos mais do mesmo. Que vimos o Botafogo jogar bem no primeiro tempo e no segundo tempo fazer com que o seu torcedor começasse a fazer a pergunta: quando é que vamos tomar um empate? E se tomar um empate, será que a gente toma a virada? Porque é isso que a gente espera quando o Botafogo joga do jeito que jogou o segundo tempo contra o Vasco. A diferença é: contra o Fluminense, que é um time melhor, nós jogamos mal e perdemos. Contra o Vasco, que é um time sem inspiração, nós jogamos mal o segundo tempo e vencemos do mesmo jeito. Mas isso não pode ser assim. O próximo jogo do Botafogo é contra o Resende. Mas depois do Resende, vai enfrentar o Flamengo. Vai enfrentar o Flamengo jogando desse jeito? Vai entregar a bola pro Flamengo jogando desse jeito? Não pode fazer isso, né? Mas enfim, vencemos o jogo, 3 pontos para conta, isso é que é importante para recuperar a moral desses jogadores. Um pontinho aqui legal foi a entrevista do Gatito. Gatito dedicou a vitória do Botafogo ao Anderson Moreira, isentou o Anderson Moreira de culpa, até porque ele não tem mesmo, mas qualquer culpa que seja colocada em cima dele, o Gatito isentou o Anderson Moreira. O Gatito foi realmente o que manda o figurino de um dos líderes do elenco. Ele chegou lá, botou a cara e desejou sucesso ao Anderson Moreira e isentou o técnico de culpa, né? Ponto positivo do jogo: o Herisson foi bem enquanto esteve em campo, muito forte, conseguiu fazer o gol do jogo, então não tem como não colocar ele como um destaque. O Gatito é outro destaque também, mas esse time precisa melhorar. Precisa melhorar muito, porque já são 2 clássicos e o Botafogo não passou no teste. A vitória de hoje
não isenta o Botafogo dos erros que cometeu contra o Fluminense e também cometeu nesse jogo. O Botafogo precisa melhorar, porque esse time é o time que vai receber outros bons jogadores. Esse time tem tudo para melhorar. Mas esses jogadores que já estão precisam já entrar no clima. Precisam já entrar no clima do novo Botafogo. Eu espero que isso aconteça. Galera, essa é a minha visão do jogo. Tomara que vocês tenham gostado. Se não gostaram, comenta aqui embaixo. Pode me chamar de maluco, doente, tá bom? Grande abraço para vocês. Deixa o like, comenta, compartilha. Compartilha para aquele colega vascaíno que de repente tá revoltado com o Bruno Nazário, tá? Compartilha esse vídeo aqui com ele e mostra que nós, torcedores do Botafogo, temos a devida noção do quanto eles estão irados com o Bruno Nazário, tá bom? Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Vou voltar pro Super Bowl.